pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui responder a tag 5 estrelas, que é uma tag que a gente vai responder perguntas sobre livros que a gente considera 5 estrelas. Então, 5 estrelas é geralmente a nota máxima que a gente dá para um livro quando a gente termina uma leitura e a gente simplesmente amou aquela obra, a gente ficou completamente imersa ali, a gente dá a nota máxima, porque quer dizer que aquele livro ele foi tão bom quanto ele poderia ser, que ele atingiu ou superou as expectativas. Então, assim, geralmente quando você dá essa nota para um livro, acontece, não é sempre, dele também ser um livro favorito, né? Que é uma daquelas leituras que você vai levar para sua vida inteira, que é realmente incrível. E assim, quando a gente também vai comprar um livro e a gente fica um pouco em dúvida, a gente quase sempre vai nas resenhas e vê as notas que as pessoas estão colocando, pelo menos quando você vai comprar na Amazon ou na Submarino e por aí, tem lá as notas que as pessoas dão. E assim, dar uma nota para um livro é uma coisa extremamente pessoal e subjetivo. As pessoas têm diversos motivos para dar uma nota máxima para um livro, motivos muito pessoais. Então, assim, é muito perigoso quando a gente deixa se levar pelas avaliações de outras pessoas, porque cada pessoa tem critérios muito diferentes para definir se um livro é 5 estrelas ou não. Eu, por exemplo, sempre gosto de ver obras onde tenha bons personagens e boas mensagens. Essas são as minhas coisas preferidas em um livro, sabe? Histórias que me façam refletir e que tenham personagens bem construídos. Sempre que uma obra já tem isso, ela praticamente já me ganha. Porém, tem outras coisas que eu também adoro, como, por exemplo, escrita, tem uma narrativa fluidez e esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre notas e etc. por conta de deixar de ler um livro porque alguém deu uma nota baixa pra ele. Por conta que, é como eu disse, é uma coisa que não é porque um livro foi ruim pra outra pessoa que vai ser ruim pra você. E tem livros que a gente dá essa nota de 5 estrelas porque a gente leu aquele livro no momento certo, em outros momentos a gente não gostaria tanto daquela obra. Então eu vou começar a responder as perguntas e eu só dei essa introdução aqui pra falar sobre essa coisa de notas e etc, que a gente classifica os livros, porque, sabe, é geralmente uma métrica muito boa pra saber se você quer ler ou não um livro. Mas também eu acho que essas avaliações, muitas vezes, elas afastam pessoas das leituras que elas poderiam gostar muito por se deixarem levar pelas avaliações de outras pessoas. Então, bora lá para as perguntas, que eu acho que eu já falei demais aqui. E a primeira pergunta que a gente tem é: um livro 5 estrelas que não foi favoritado, ou seja, um livro que eu achei realmente muito bom, incrível, mas ainda assim eu não dei um favoritado, não foi um livro que eu levei para minha vida. E o livro que eu escolhi para essa pergunta foi Jogos Vorazes. Esse livro todo mundo conhece, ele é extremamente famoso e foi um livro que eu li um pouco tarde, entre aspas, porque foi um livro que eu li quando ele já tinha toda uma fama, quando já tinha lançado todos os filmes. Então, assim, quando eu li ele, eu não achei uma coisa tão inovadora quanto parece que ele foi quando ele foi lançado, porque muitas obras adolescentes tinham seguido meio que na mesmo método que ele, sabe? De colocar críticas sociais, personagens jovens e coisas assim. Então, foi um livro que eu achei, quando eu li, um pouco do mesmo, mas Jogos Vorazes, ele tem esse mérito dele ter sido muito... eu não sei dizer exatamente se ele foi revolucionário como literatura, mas ele foi um livro que eu acho que ele conseguiu acrescentar uma camada a mais nesses livros juvenis, sabe? Ele conseguiu mostrar que um livro adolescente consegue ter muito mais densidade, tratar de temas muito mais sérios. E eu acho que ele também definiu a próxima gama de livros juvenis que saiu naquela época e sai até hoje, sabe? Muitas pessoas se inspiram em Jogos Vorazes. E assim, foi um livro que eu dei 5 estrelas porque a história ela é coesa em si. Pra mim, a continuação de 3 livros pra mim foi necessária. Eu não achei que a Suzanne Collins ficou enrolando. Gosto dos personagens. Acho que tem mensagens muito relevantes a serem passadas aqui no livro. E assim, eu acho que é uma escrita que é bem direta, bem simples de entender. Então, eu acabei curtindo muito essa obra e dei 5 estrelas, apesar de não ter se tornado um livro favorito, um livro que eu amei e levei pra vida. A segunda pergunta é: um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. E assim, eu sou uma pessoa um pouco criteriosa com notas, depende, mas geralmente eu sou, pelo menos com a nota 5 estrelas. Então, é uma nota que eu não dou realmente pra qualquer livro. E assim, sempre tem aqueles livros que eles foram muito bons, mas eles foram bons e foram 5 estrelas naquele momento em que você leu, sabe? Enquanto você tava lendo, aquele livro era perfeito. E aí depois, quando você parou pra pensar um pouco, aquele livro ele não era tão bom assim.
mas mesmo assim, no momento exato em que você leu, você achou que ele merecia aquela nota. E esse foi o meu caso com Tartarugas até lá embaixo. Eu achei esse livro, na época que eu li, 5 estrelas, e eu ainda acho até hoje um livro extremamente bom, realmente eu acho incrível. Eu só não sei se eu daria 5 estrelas pra ele, mas ainda assim eu achei muito bom esse livro de verdade. É um que eu sempre tô recomendando, tanto pra aqui no YouTube ou pra amigas minhas aqui fora. E é um livro que eu genuinamente gosto. Aqui a gente vai conhecer a Asa Holmes, que é uma garota que tem TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, coisas que seriam muito simples para a maioria das pessoas, não é simples para a Asa. E a gente vai acompanhar essa jornada dela. E ela também perdeu um parente recentemente. Então, é um livro que vai lidar muito com essa questão do TOC dela e também da saudade, do luto em si. E ela vai acabar aqui se envolvendo em uma aventura dela com a melhor amiga dela atrás de um milionário que tá desaparecido. E assim, foi um livro que eu acabei gostando bastante, gostei dos temas, gostei de muita coisa, mas ainda assim, depois que eu terminei, eu achei que tinha umas coisas que ficaram, sei lá, um pouco, não vou dizer jogadas, mas eu acho que às vezes poderiam ser melhor desenvolvidas. E é por isso que, se eu fosse dar essa nota hoje, eu não daria 5 estrelas para esse livro. Mas, ainda assim, eu confesso que ele é um livro muito, muito bom, que foi uma leitura que, assim, na época eu realmente gostei e curti bastante. A terceira pergunta é: um livro 5 estrelas que te surpreendeu? Assim, né, todo livro 5 estrelas, geralmente, ele já chega com aquilo de se surpreender, mas um livro que eu li esse ano, que ele totalmente foi 5 estrelas e que me surpreendeu demais, foi Cinder. Eu já falei desse livro várias vezes aqui no canal, porque foi uma leitura que eu não esperava que fosse tão boa. E, sabe, quando você abre um livro totalmente, assim, ignorante daquela leitura, tipo, achando que vai ser um livro muito mediano e, sabe, ele te surpreende, assim, rapidamente. É uma história que te prende muito e você se apega muito aos personagens. Foi o que aconteceu com Cinder, sabe? É um livro que eu gostei demais, sim. Não esperava nada e quando eu vi, estava recebendo tudo que um bom livro tem. Ele não tem uma trama, assim, que é totalmente diferente, original e revolucionária e nem nada do tipo. Ele é um livro que ele até tem uma trama bem simples e que ele cumpre o que se propõe. Ele, pra mim, é uma obra bastante coesa. Eu gosto dos personagens, eu gosto do universo que a autora foi criando. Pra quem não sabe, esse livro vai se passar numa realidade distópica, por assim dizer, aonde a gente vai ver ela misturando um pouco de futurismo, ficção científica com o conto de fadas da Cinderela. Então, eu achei que isso foi uma combinação que, quando você olha, pode parecer estranho, mas a forma que a autora conduz aquilo, pra mim, ficou incrível. Ela fez um trabalho excepcional escrevendo isso. E sem falar os personagens, né? Eu acho que pra mim o que é mais importante numa obra, assim, são os personagens mesmo. E eu achei eles incríveis. Eles são muito bons. Então foi uma obra que eu não esperava. Não achava que eu ia gostar tanto desse reencontro de contos de fadas. Mas foi incrível. Eu fiquei totalmente surpresa. A cada página eu tava mais e mais imersiva naquela história. Então, assim, foi uma leitura que foi incrível. Realmente 5 estrelas, porque ele superou em muito as minhas expectativas, me surpreendeu completamente. A próxima pergunta é: um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. Eu quase sempre tô lendo obras de ficção, então quando eu li Vozes de Chernobyl, que é um livro que ele vai ter uma pegada mais jornalística, uma forma de entrevista e tal, que a gente vai ver, na verdade, relatos de pessoas que estiveram ou passaram por Chernobyl após o acidente nuclear de 1986. E então a gente vai ter esses monólogos dessas pessoas falando sobre esse acidente. E, cara, foi um livro muito tocante. É um livro que, sabe, eu coloquei e marquei diversas coisas, porque realmente tem passagens aqui muito poderosas, assim. E como é um relato de diversas pessoas, sabe? De centenas, eu acho até, de pessoas falando aqui, então a gente não tem só um ponto de vista, sabe? A gente não tem só uma pessoa narrando, então a gente tem muitas pessoas falando com opiniões muito distintas sobre o mesmo tema, e isso enriquece demais a obra, porque você consegue simpatizar com todas aquelas formas de pensamento, por mais
diferentes que elas sejam. E claramente é um livro que você entende muito mais sobre a cultura russa, de uma forma assim, e também sobre o Ocidente em si. Então, é uma obra que vai te ajudar a compreender muito mais o que está acontecendo. E existe também a série feita pela HBO Max, que chama Chernobyl. E eu assisti um pouco da série e li o livro, e eu percebo que tem uma diferença gigantesca entre os dois, mas que ainda assim eu acho que se complementam muito bem. Porque a série, ela foca mais num aspecto, eu acho que mais político, como as autoridades lidaram com aquilo, enquanto esse livro, ele vai lidar mais com como as pessoas, a população, eles receberam essas ordens, ou a falta de ordem desses superiores. Então eu curti muito esse livro, assim. Eu já esperava que ele fosse ser uma leitura 5 estrelas, eu já esperava que ele ia ser incrível, e ele de fato foi, não tinha como não ser. É um livro que tem, sim, te deixa realmente muito emocionado e com muitos pensamentos ao final da leitura, não só ao final da leitura, mas durante toda a experiência. E eu achei realmente muito bom esse livro. Ele é sem dúvida 5 estrelas, e apesar de ser um gênero que eu normalmente não leio, não me arrependo nem um minuto de ter lido esse livro. A próxima pergunta é: um livro 5 estrelas de não ficção. O livro que eu citei anteriormente também não era de não ficção, e ele também foi uma história que foi 5 estrelas, então eu também vou usar ele para responder essa pergunta. E a penúltima pergunta é: um livro 5 estrelas que valeu o hype, ou seja, uma história que ficou realmente conhecida, que foi comentada e que ela é realmente boa, sabe? Esses livros que ficam mais famosinhos, porque tem muitos livros que eles ficam assim mais conhecidos, mas que geralmente eles não são tão bons quanto a maioria diz, né? Apesar de questão de livro favorito ser uma coisa extremamente pessoal, mas tem isso de um livro que você acabou lendo porque tava muita gente comentando e ter curtindo muito. Então, um livro que eu fui ler porque tinha realmente muitas pessoas falando muito bem e porque tinha uma sinopse extremamente interessante era Flores para Algernon. Ele foi um dos melhores livros que eu li nesse ano, se tornou um dos meus favoritos, e é um livro incrível. Sinceramente, não tem como definir esse livro como que é um livro sensacional. Ele é realmente uma leitura que eu achei muito impactante, que mesmo que ele não seja um livro favorito de alguém, um livro que seja 5 estrelas, eu acho que é um livro que ele tem muito a passar para todo mundo. É realmente uma história que eu acho que tem uma sensibilidade e é uma realidade nua e crua ali no livro. Eu achei, assim, uma história muito, muito boa. Aqui a gente vai conhecer um jovem que ele tem alguma deficiência mental, provavelmente, e ele vai acabar passando por uma cirurgia onde ele vai conseguir desenvolver essa mentalidade dele, porque ele age muitas vezes como, apesar dele já ser um homem adulto, com uma criança. Então, a escrita dele é um pouco errada no início, e eu achei isso uma das partes que eu acho mais interessante no livro, porque como ele é narrado em primeira pessoa, ele acaba que você consegue ver a evolução do personagem através da própria escrita dele. Então eu achei isso muito bom. Então a gente vai ver esse personagem, essa mudança que vai acontecendo nele após essa cirurgia, mas essa não é a principal mudança do livro. A principal mudança do livro é como você vê que a sociedade, que uma vez o marginalizou, agora o aceita, e o contraste da vivência dele com a cirurgia, depois da cirurgia e antes. É isso que deixa esse livro tão marcante. Então, eu acho que é uma história que todos deveriam ler. É um livro incrível e que me surpreendeu totalmente. Que, assim, eu fico muito feliz que foi um livro que ficou muito comentado, acho que no início desse ano, porque, sério, foi uma leitura que eu achei fantástica. A última pergunta dessa tag é: um livro 5 estrelas para todo mundo, menos para você. Ou seja, um livro que foi extremamente famoso, que foi realmente muito hypado, que todo mundo deu 5 estrelas, mas que quando você leu não foi tão bom assim. E o livro que eu escolhi para essa pergunta foi Pessoas Normais. Veja bem, é um livro que eu achei muito bom, mas eu não achei ele 5 estrelas. Eu tava lendo o livro com altas expectativas, sim, porque as pessoas estavam falando realmente muito bem. Tinha saído uma série do livro, então eu realmente tava ali com expectativas bem altas. E esperando aquele livro ficar tão bom, ficar, sabe, incrível como as pessoas estavam dizendo que ele era. E isso não aconteceu muito.
Eu gostei do livro, eu achei que tem alguns temas pertinentes. Os personagens lá têm as suas partes interessantes, apesar de eu não ter achado lá super personagens incríveis que marcaram a minha vida. Eu acho que eles têm lá seus certos interesses. Achei um romance até que interessante, mas foi um livro que eu não entendi porque ele ficou tão famoso, porque as pessoas ficaram tão apaixonadas. Eu acabo, acho que o aspecto que eu mais gosto desses livros da Sally Rooney é... Eu só li 2 livros dela, e eu gosto muito da escrita dela, porque ela tem uma questão... Um livro, eu acho que se eu pegar um livro, eu consigo saber que é um livro que foi escrito pela Sally Rooney, sem saber que foi de fato ela, só pela escrita, sabe? Ela tem essa identificação de como ela escreve, que é muito característica dela, não consigo encontrar em nenhum outro livro. Então eu acabo gostando disso, porque eu sei que quando eu quiser uma escrita como a dela, eu só vou encontrar nos livros dela. Então eu achei isso uma parte interessante, eu gosto como ela tem essa escrita dela, que pra mim, pelo menos, é muito marcante. Mas em questão da história em si, eu não consegui ver porque foi um livro que todo mundo falou. Mas eu reconheço que é de fato uma boa história. Eu só não acho que ele seja 5 estrelas. Mas assim, eu também compreendo que eu, por exemplo, não sou o público-alvo do livro, que ele foi feito para umas pessoas, acho que jovens adultos, assim, uns 26, 25 anos. E eu acho que isso talvez pode ter influenciado na forma como eu recebi a obra, mas isso ainda não transforma ela numa obra ruim. Pelo contrário, eu acho que é um livro muito bom. Só não acho que ele merecia essas notas incríveis que as pessoas dão. Mas como eu disse, leitura é uma coisa extremamente subjetiva. Um livro que eu gosto muito, outra pessoa pode não gostar. E tá tudo bem a gente discordar, ter opiniões diferentes sobre os livros. Somos pessoas diferentes e vamos ter opiniões diversas. E isso que é o mais lindo da humanidade. Então, eu acho que é isso. Esse livro é o que eu coloquei nessa pergunta. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau, tchau!